Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Casos criminais frequentemente são quebra-cabeças extremamente complexos. Sem peças suficientes para serem montados, podem se tornar verdadeiros enigmas para os investigadores. Por isso, infelizmente, alguns casos frequentemente ficam sem solução por anos. No entanto, quando finalmente esclarecidos, trazem grande alívio para os parentes das vítimas e para as autoridades. Neste vídeo, falaremos de casos extremamente assustadores e horríveis que, por um motivo ou por outro, permaneceram insolucionados por muitos anos. O primeiro envolve Annette Cheney e Bobby Joe Oberholzer. Jeff Oberholzer sabia que algo estava extremamente errado quando sua esposa, Bobby Joe, não voltou para casa na noite de 6 de janeiro de 1982. No dia seguinte, o homem encontrou alguns dos pertences da companheira, o que incluía uma luva ensanguentada e um tecido próximos a uma rodovia. A rodovia ficava nos arredores de Breckenridge, Colorado, não muito longe de onde moravam. Demorou 40 anos para que o DNA encontrado nessa evidência solucionasse o caso que não acometeu apenas uma, mas duas mulheres. Bobby Joe Oberholzer tinha 29 anos e havia se mudado recentemente para o Colorado. Ela e o marido estavam vivendo em Alma, cerca de 30 minutos ao sul do popular resort de esqui Breckenridge. Naquele dia 6, Bobby Joe disse ao marido que iria sair para beber com amigas em Breckenridge e disse que voltaria mais tarde. A moça frequentemente pegava carona, algo comum na época, e disse que iria desse modo para Jeff. Depois de sair de um pub às 7h50 da noite, a mulher sumiu. Jeff reparou o sumiço e ligou para a polícia, mas as autoridades disseram que estava muito recente para tratá-la como desaparecida. Na manhã seguinte, um fazendeiro contatou Jeff e disse que achou a carteira de motorista de Bobby Joe e outros itens pessoais numa estrada. Jeff foi à fazenda e ali achou a mochila onde estavam a luva ensanguentada e o tecido. Um grupo de amigos passou a procurar a moça por um caminho que ela costumava fazer de Breckenridge a Alma. Infelizmente, encontraram-na sem vida na estrada e ao lado, um amontoado de neve. O corpo estava a mais de 15 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. O cadáver estava congelado e as mãos estavam próximas. A mão esquerda tinha enforca-gatos no punho. Os investigadores acreditavam que Bobby Joe havia sido alvejada a pouca distância no tórax. Aparentemente, ela tentou escapar do seu algoz. Num estacionamento perto de onde o corpo foi encontrado, uma única bota em formato de meia. Não tinha relação direta com Bobby, nem pertencia a ela, mas os investigadores decidiram recolhê-la. Também havia ali um grande chaveiro em formato de um gancho de metal. O objeto foi feito por Jeff, que o deu à sua esposa caso fosse necessário se defender. No dia seguinte à descoberta do corpo da vítima, uma outra mulher desapareceu. Annette Cheney, de 21 anos, foi vista pela última vez em Breckenridge às 4h30 da tarde. O fato foi também no dia 6, poucas horas antes de Bobby Joe desaparecer. Annette era outra que costumava pedir caronas. Então, era claro que os casos estavam conectados. A jovem foi encontrada no dia 3 de julho, 6 meses após o seu desaparecimento. Um garoto estava pescando no córrego Sacramento, a 37 quilômetros de Breckenridge, quando viu o corpo descendo as águas. Os investigadores perceberam que Annette foi atingida nas costas por um tiro e que provavelmente tentou correr do raptor. Apesar de não haver evidências claras, suspeitaram de abuso, já que suas roupas estavam desarrumadas, o seu zíper quebrado e os sapatos nos pés errados. Durante a autópsia, o agente Jim Harty notou que Annette estava usando justamente uma bota meia laranja, exatamente igual à encontrada perto de onde estava o corpo de Bobby Joe. Os investigadores acreditaram que Annette perdeu uma meia no veículo do assassino quando fugiu e ela permaneceu lá, até horas depois, quando ele pegou Bobby Joe e caiu quando ela escapou. Mesmo com todas essas pistas, o assassino não foi encontrado por um bom tempo.
Com o passar dos anos, avanços no estudo de DNA permitiram o isolamento do perfil de um homem a partir do sangue encontrado na luva de Bobby Joe. Em 2020, a sargento e detetive Wendy Kipple e sua equipe deram uma amostra do DNA desconhecido para a Conexão de Dados Unidos. A United Data Connect é uma companhia que administra perfis de DNA por meio de bancos de dados genealógicos disponíveis publicamente. Depois de um ano, surgiram 2 suspeitos: Alan Lee Phillips, de 69 anos, e seu irmão Bruce Phillips. Kipple contatou Bruce, que afirmou nunca ter morado no Colorado, mas seu irmão sim. A sargento descobriu que Alan não só havia morado ali, como havia sido condenado a 6 meses de prisão por agressão e furto em 1973. O relatório da polícia sobre o caso de 73 mostrava uma foto de Alan Phillips, de 22 anos, e sua confissão. A confissão dizia que Phillips havia raptado e agredido uma mulher que estava pedindo carona próximo a uma cabana vazia da região. Bingo! A sargento havia encontrado o assassino, mas faltavam provas. Os detetives armaram para conseguir o DNA do suspeito. Quando Phillips foi a uma lanchonete, as autoridades estavam lá. O homem foi seguido até descartar as embalagens do lanche numa lata de lixo próximo de onde morava. Os peritos encontraram o seu DNA em um dos guardanapos no lixo. Em 2021, testes comprovaram que o DNA de Alan Phillips era o mesmo daquele presente na luva ensanguentada de Bobby Joe. Os testes também foram usados na meia bota laranja. Havia DNA de Annette no interior e de Bobby Joe no exterior, o que comprovou a conexão dos casos. O homem foi preso pouco depois por assassinato, agressão e sequestro. O criminoso ficou surpreso e negou as acusações. Depois da prisão, um bombeiro-chefe local disse que resgatou Alan Lee Phillips no mesmo dia dos assassinatos. Na ocasião, o caminhão do homem estava preso na neve. O bombeiro, porém, não tinha ideia dos absurdos que a pessoa que ele estava resgatando havia feito. O resgate chegou até a sair no jornal da época. Em setembro de 2022, Alan foi condenado a 2 prisões perpétuas por conta dos assassinatos brutais das 2 mulheres, 40 anos depois dos crimes. Phillips se suicidou 2 anos depois na prisão. Outro caso triste que ficou anos sem solução foi o assassinato de Gail Barras. Gail tinha 30 anos e era mãe de 3 crianças no ano de 1988. No dia 8 de outubro, a mulher estava num café na cidade de Battle Creek, no estado de Michigan. Infelizmente, foi a última vez que foi vista. Gail ficou desaparecida por desesperadores 16 dias. O corpo da mulher foi encontrado no dia 25 de outubro. Os investigadores afirmaram que Gail foi violentada e esfaqueada até a morte. James Barras só teve respostas sobre o assassinato da mãe 32 anos depois. Em 2021, o detetive Scott Marshall, de Battle Creek, disse que os resultados mostram que Roger Plateau como sendo o molestador e assassino da mulher. As acusações contra o homem, caso fossem feitas hoje, seriam de homicídio e conduta sexual criminosa. Após 32 anos, um relatório de 2.000 páginas foi enviado, encerrando oficialmente o caso. Talvez você esteja se perguntando por que Roger Plateau não foi acusado e nem preso. Bom, isso se deve ao fato de ele ter morrido 3 dias depois do corpo de Gail Barras ser encontrado. Policiais foram entrevistados suspeitos sobre outro crime e, na ocasião, o antigo detetive Al Toff tentou prendê-lo. O jovem, de apenas 24 anos, na época, tentou fugir das autoridades. A situação piorou e Plateau acabou morto a tiros durante a sua tentativa de fuga. Apesar da morte, o jovem era um dos suspeitos no caso Barras. Porém, a tecnologia de DNA na época ainda era primitiva. Por isso, um laboratório privado não conseguiu detectá-lo e o seu nome foi tirado das suspeitas. Na época, um amigo e colega de quarto do jovem chamado Richard Compton também foi interrogado e afirmou não ter qualquer envolvimento ou conhecimento do assassinato. O caso esfriou e permaneceu praticamente intacto até meados de 2019. James Barras, filho de 45 anos de Gail Barras, entrou em contato com o detetive Marshall de Battle Creek. O oficial responsável por investigar casos já muito engavetados
passou a procurar os arquivos. Os documentos eram de 1988 e não eram abertos desde os anos 2000. Depois de checar a papelada, o detetive foi atrás de Plato e Compton como possíveis suspeitos. Testemunhas contaram que Barras estava no café com um homem cuja descrição se aproximava da aparência de Compton. Um motorista afirmou ter visto uma mulher discutindo com outro homem bem próximo ao local onde o corpo de Gale foi encontrado. Compton morreu em 2009 e precisou ser exumado para solucionarem o caso. No entanto, exames de DNA o excluíram, já que não batiam com as evidências encontradas no corpo da vítima. Plato, então, passou a ser o principal suspeito. Infelizmente, o jovem nunca fez um teste de DNA e havia sido cremado. O caso parecia sem solução, até que uma grande surpresa aconteceu. Oficiais encontraram sangue do suspeito no local onde foi morto, após tentar fugir das autoridades. Com o material em posse, testes foram realizados e o DNA de Richard Plato correspondia àquele encontrado no corpo de Gale Barras. James Barras, filho da mulher brutalmente assassinada, comentou sobre a solução do caso. A existência daquele frasco de sangue era apenas a maneira de Deus responder às nossas orações. Caso Compton estivesse vivo, seria também responsabilizado pelo caso. Ainda em vida, o suspeito mentiu sobre o envolvimento do amigo e obstruiu as investigações. O próximo caso envolve o triste fim de Stephanie Summers. No dia 30 de agosto de 1980, a mulher de 36 anos iria sair com o sobrinho. O objetivo era comemorar o aniversário do pequeno, que já havia passado. Summers havia recentemente se mudado de Newhall para Los Angeles, na Califórnia. Sua nova casa era um apartamento no bairro de Silver Lake. Naquele dia, estava em casa se preparando para levar Kelly Roberts, seu sobrinho de 11 anos, para um parque de diversão chamado Montanha Mágica das Seis Bandeiras. Ainda que o aniversário do sobrinho, que mora longe, tivesse passado, Summers queria comemorá-lo. Infelizmente, ela nunca chegou para buscá-lo. Após muita demora e um aparente sumiço, a família de Summers contatou as autoridades. No apartamento em Silver Lake, os policiais encontraram o corpo da mulher, já sem vida. A vítima sofreu uma pancada na cabeça e golpes com facas. Evidências foram coletadas na ocasião, mas nada foi conclusivo. As pistas não levaram os investigadores a lugar nenhum por muito tempo e fez o caso ser arquivado. Isso durou 30 anos. O caso permaneceu intocado até que os detetives de Los Angeles receberam informações relevantes no ano de 2014. Aparentemente, um homem chamado Harold Anthony Parkinson vivia próximo à região do crime e poderia ser um suspeito. Em junho do mesmo ano, o DNA de Parkinson correspondeu ao encontrado no corpo de Summers. O homem foi acusado, mas já estava na prisão. O assassino fora condenado antes a 15 anos de prisão pelo homicídio de Derek Eugene Perry. O crime também foi em Los Angeles, mas cerca de um ano depois do assassinato de Stephanie. Até hoje, as autoridades não fazem a mínima ideia do motivo por trás da morte de Perry, já que ele aparentemente não tinha relação com Parkinson. Os dois casos não tinham relação. O homem foi preso em 1982. A irmã de Perry, Dolly, disse que Parkinson era perigoso o suficiente para ser mantido até o fim da vida na cadeia. Os advogados do acusado argumentaram dizendo que Parkinson não violentou Summers e que ambos tinham um relacionamento romântico. Os procuradores rejeitaram a ideia. Segundo as evidências, Summers havia casado por um pouco tempo com um homem, mas havia descoberto e contado a amigos que tinha preferência por mulheres. Todas as evidências apontaram realmente para um brutal assassinato por parte de Parkinson. O homem recebeu uma pena perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Se você considera mais de 3 décadas por muito tempo para um caso ser solucionado, espere até o próximo caso. Exatamente 41 anos depois do dia em que Sylvia Quayle foi encontrada morta em sua casa, o seu assassino foi sentenciado à prisão perpétua. David Anderson só terá liberdade condicional após 20 anos por conta das diretrizes de condenação em vigor em 81, quando o crime ocorreu. Anderson foi considerado culpado em 2022 com 2 acusações de homicídio em primeiro grau relacionadas à morte de Quayle. Uma acusação de assassinato alegou que o crime foi planejado como fatal, enquanto a outra alegou que ela foi morta como consequência
de outro crime. O homem foi preso em Nebraska em fevereiro de 2021. O crime, no entanto, foi no mês de agosto de 1981. Quayle foi encontrada sem vida em sua casa na cidade de Cherry Hills Village, no estado americano do Colorado. Ela foi alvejada na cabeça e recebeu golpes de faca após ser violentada. O irmão da vítima, Joe Hammett, emitiu sua opinião sobre o ocorrido. Está além da minha capacidade de olhar e pensar. Como um ser humano poderia fazer isso? Um outro ser humano? Sylvia era uma pessoa maravilhosa. Ela era cheia de vida, feliz, criativa. O caso permaneceu engavetado até o ano 2000, quando o Departamento de Investigação do Colorado encaminhou uma amostra de DNA para o sistema de identificação do FBI. Porém, até 2020, a amostra não foi identificada. Mas tudo mudou quando a polícia de Cherry Hills Village começou a trabalhar com uma empresa de genealogia genética. A empresa deu ao departamento de polícia uma possível pista depois que as amostras foram inseridas em 2 bancos de dados públicos de DNA. No ano seguinte, o investigador foi até o prédio de Anderson, o dono da amostra, e coletou sacos de lixo do suspeito. Em um deles, foi encontrada uma lata de refrigerante com material genético do homem. Os DNAs corresponderam. E, finalmente, após 41 anos, a justiça foi feita para Sylvia Quayle. O último caso diz respeito à morte de Bonnie Baker, uma mulher que desapareceu no ano de 1998. Então, com 47 anos, Baker estava numa festa com amigos para celebrar um aumento que recebeu no restaurante onde trabalhava na cidade de Morrison. O evento foi a última vez que ela foi vista. O seu corpo foi posteriormente encontrado no ano seguinte na terra pertencente ao povo indígena Navajo. No entanto, na época, ninguém conseguiu reconhecer o corpo como sendo o de Bonnie Baker. O reconhecimento só veio 14 anos depois. No dia 30 de junho de 98, uma mulher ligou de um orelhão para reportar que uma outra mulher havia sido morta em seu apartamento. A informante também disse que o suspeito, um homem chamado Crespin Nene Pérez, estava dirigindo rumo ao México com o corpo no porta-malas, a fim de se livrar das evidências pela estrada. A denúncia anônima também descreveu o veículo. O carro foi identificado no Arizona, onde se envolveu num acidente. O motorista, apesar de fugir, foi reconhecido por uma testemunha como sendo Nene Pérez. O carro foi apreendido e amostras de sangue do suspeito foram encontradas no porta-malas. Um ano depois, 2 garotos estavam andando a cavalo pela terra Navajo quando descobriram um crânio humano no Novo México. Autoridades descobriram mais restos mortais no local, mas uma autópsia não conseguiu identificar a vítima nem a causa da sua morte. O caso só foi movido novamente em 2012, quando o detetive Kenneth Klaus chamou um agente do FBI para discutir o desaparecimento de Baker. Amostras de DNA dos restos mortais foram enviadas para a cidade de Denver e, finalmente, foram identificadas como pertencentes a Baker. Bonnie e Nene Pérez viviam juntos. O homem foi demitido em maio de 98, enquanto a moça recebeu um aumento no mês seguinte. Na festa de comemoração, Nene Pérez chegou muito nervoso, uma vez que a sua parceira dançava com outras pessoas. Antes do casal sair num clima estranho da festa, Baker disse a um amigo as seguintes palavras: "É melhor eu ir agora, ou as coisas podem ficar piores." Bem, a mulher que limpou o apartamento do casal após desaparecerem disse que encontrou muitas taças, copos e pratos quebrados pelo chão. Uma mesa derrubada também foi encontrada. Após as investigações prosseguirem, a faxineira confessou ser a testemunha anônima que ligou para as autoridades anteriormente. Nene Pérez foi então extraditado do México para Denver e acusado de homicídio e sequestro. O homem, de 58 anos, foi condenado mais de 20 anos depois do seu crime. A sua pena será passar 20 anos na prisão. Todos esses casos mostram que vale a pena ter esperança. Mesmo que a justiça demore, é possível que os culpados sofram as consequências. Sempre há chances de um caso ser solucionado. Não importa o quanto ele esteja obscuro. Lembre-se disso. Agradecemos a sua companhia sempre tão especial e nos vemos no próximo vídeo.